Paz do Senhor, glória a Deus, que bom que nós estamos aqui na presença do Senhor mais um dia, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o nome do Senhor, bendizer a Deus, nesse domingão que o Senhor preparou para nós estarmos na presença dEle, o primeiro dia da semana, e nós estamos aqui, na presença do Senhor, amém? Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, meu Deus, por esse culto, por esse dia que nós estamos aqui na presença do Senhor, ó Pai. Meu Deus, nós colocamos a nossa vida nessa noite na presença do Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor possa dirigir a nossa vida, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Jesus, todo esse culto. Pai, receba, Senhor, nesse momento nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai. Que soa como aroma suave, Senhor, as suas narinas. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, receber cada louvor, cada glória, cada aleluia, cada nota que for tocada, Jesus, cada palavra, Pai, que nós falarmos aqui, que seja para bendizer, Senhor, e exaltar o nome do Senhor. Pai, que esse dia fique marcado, Senhor, na história do céu, como um culto, ó Pai, que marcou vidas, Senhor Jesus, que mudou pessoas, Pai, e que o Senhor recebeu a nossa adoração, o nosso louvor. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Nós te glorificamos e desde já te agradecemos pela sua presença na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está firme aí, irmão? Você está firme? Quem está firme? Ô, glória! Vamos cantar? Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Nós acabamos de louvar dizendo que nós não trocamos Jesus por nada. É um momento ímpar que nós temos realizado aqui aos domingos, orando pelo nosso país. Nós não podemos deixar as situações indo como estão. E por isso nós clamamos ao Senhor, nós não trocamos Jesus por nada. Então é a oportunidade que eu e você temos nesta hora de estarmos orando ao Senhor, apresentando o Brasil ao Senhor, e assim suplicar a intervenção de Deus. De Senhor dos exércitos, é o Senhor que detém o poder e governa este país. Pedimos que o Senhor venha ao encontro da necessidade do nosso povo. O pleito eleitoral se aproxima e se faz necessário ainda mais intensificar as nossas orações. Então, se você pode, da maneira que você se sente melhor, mas eu penso que de joelho é melhor, vamos orar apresentando o nosso país, buscando ao Senhor e pedindo que o Senhor venha intervir nesta nação, pedindo que o Senhor venha agir de uma maneira muito especial sobre este país. Ó Deus, nós clamamos a Tua presença nesta hora, nós suplicamos a Tua intervenção, nós adoramos e bendizemos o Teu santo nome, nós profetizamos sobre o Brasil, ó Deus, pedindo que o Senhor venha ao encontro das nossas necessidades, as necessidades deste país. Coloque homens ali, ó Pai, tementes a Tua palavra, homens que compreendem o propósito do Senhor, homens que não vão se dobrar, ó Pai, segundo os seus desejos pessoais e até os ditames, ó Pai, partidários ou ideologia de gêneros. Deus, eu peço-te nesta noite, ó Pai, juntamente com a Tua igreja que clama pelo Senhor, visita o Brasil, ó Pai, e não permita que a nossa nação, ó Pai, seja escravizada por vontades pessoais, por vontades partidárias ou por índoles daqueles que não temem ao Senhor e a Tua palavra. Por isso nós rogamos a Ti, ó Pai, confiando no Senhor, confiando na Tua palavra, confiando no Teu poder, nós apresentamos ao Senhor o nosso país, apresentamos a economia do nosso país, apresentamos, ó Pai, toda e qualquer liderança que pleiteia, Senhor, um cargo, mas que, sobretudo, ó Senhor, que seja colocada ali pessoas tementes à Tua palavra. Ó Senhor Deus, nós rogamos a Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor intervenha, ó Pai. Muitas vezes o homem acha que ele tem o domínio, acha que ele pode todas as coisas, mas a palavra do Senhor diz assim, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós chamamos sobre a existência do nosso país, o Brasil, a intervenção do Senhor, para que essa nação seja feliz,
próspera e abençoada, porque teme ao Senhor, teme a tua palavra, a nação que busca a tua presença, que confia assim, ó Deus, na tua palavra. Rogo a ti, ó Deus, que estes homens que serão, ó Pai, colocados ali pela permissão do Senhor, sejam homens que verdadeiramente olhem para a tua palavra. Ó Deus, eu peço-te nesta hora que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor guarde o Brasil, que o Senhor proteja o Brasil, para que possamos ter uma nação, ó Pai, firme e sustentada pela tua palavra. Eu rogo a ti, Senhor, e às vezes algumas pessoas não entendem o porquê estamos orando e clamando pelo nosso país. É para que ele seja um país diferente, modificado, mas pela tua intervenção. Então, ó Deus, eu clamo a ti, eu rogo a ti com a tua igreja, que está pedindo, clamando, está de joelhos, Senhor, suplicando a tua intervenção. Senhor, cuida do Brasil. Senhor, cuida das famílias que habitam neste lugar, para que tenhamos uma posteridade abençoada, em um país, em uma terra que teme ao Senhor. Eu rogo a ti e declaro juntamente com a tua igreja a bênção, a vitória, a graça, a paz, o direcionamento da tua palavra, ó Deus, sobre o Brasil. E sobre o Brasil não vale encantamento, ainda que alguns que estão na cadeira do poder chamem à existência aqueles que não são e não têm poder. Nós declaramos agora que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus, e feliz é essa nação, porque declaramos que o Senhor Deus é o Senhor dessa nação. Amém, amém e amém. Aleluia. Eu acredito, fui despertado e avivado em Jesus Cristo.
Eu entro na sua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta e o inimigo comeu o chão. E o fogo e glória nas cabeças, meu grau de unção, meu grau de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de quê? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A voz acabou. Meus irmãos, vocês podem ficar tranquilo em seu lugar. Quero ser bem sucinto aqui, mas é uma alegria que transborda. Mais um despertar, mais um ano consecutivo, 3 anos que a gente está fazendo esse projeto que nasceu no coração do Senhor Jesus. Esse ano, juntamente com o Davi, Conexão Acesso. Conexão e acesso. Jovens e adolescentes conectados no mesmo propósito. A gente trabalhou duro esses dias. O inimigo tentou frustrar, né? Os planos dele foi frustrado mais uma vez, porque a gente conseguiu fazer de uma maneira que, tempo recorde, conseguimos achar a chácara, conseguimos levar os jovens e os adolescentes. Dessa vez os adolescentes ganharam em número, mas na verdade quem ganha é o reino de Deus, né? A gente se dispõe, mas quem faz é Ele. Tivemos ali pessoas levando uma palavra de Deus poderosa, ministraram transformação na vida desses jovens. Muitos ali foram impactados. Temos aí o balanço, né, Davi? Passar o balanço então. Meus irmãos, da paz do Senhor, foi uma bênção esses 3 dias de imersão no Espírito Santo de Deus. Realmente parece redundante, né? Mas só perde quem realmente não vai. Eu louvo a Deus, primeiramente pela vida do nosso pastor, que nos dá a liberdade de fazer esse trabalho, e da igreja que tem apoiado os jovens, adolescentes, que tem desempenhado para estar fazendo algo diferente, indo de fato na contramão do mundo. O balanço, vamos fazer aqui, né, alguns números, é algo que é mais notório. No entanto, todos que estiveram lá foram de uma forma maravilhosamente impactados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelas palavras, pelas ministrações, pelos louvores. Foram algo tremendo, tremendo. Tivemos 2 conversões, pessoas que se converteram ao Senhor. 6 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus. E assim, eu como pai, a minha filha foi batizada pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, é tremendo, vale a pena. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena insistir nos seus filhos, que realmente é a herança do Senhor para nossas vidas. E ver seu filho ali sendo renovado, como foi falado, ser revestido pelo Espírito Santo de Deus. É um novo ciclo que começa na vida espiritual daquela vida. E você está ali presenciando. Não tem algo que pague isso. Tivemos também 4 pessoas que foram renovadas, que já eram batizadas, no entanto foram renovadas pelo Espírito Santo de Deus mais uma vez. E isso que eu falei, né, é algo que é notório, que você percebe. No entanto, meus irmãos, todos estiveram lá. Pessoas que eram mais tímidas fizeram novas amizades. Pessoas que muitas vezes nunca falou, no testemunho, disse, eu vou falar aqui, mas
lá na igreja, lá eu não vou conseguir falar, mas eu quero falar para vocês aqui o que Deus fez na minha vida. É algo maravilhoso, é tremendo. E nós temos um propósito, ano que vem, nós levarmos mais pessoas para experimentar o que é o despertar de Deus em nossas vidas. Amém? Eu quero chamar algumas pessoas para testemunharem isso que a gente viveu lá nesses 3 dias. Queria chamar aqui a Bianca, da AD Oeste, é uma líder de jovens muito abençoada. Deus usou ela tremendamente lá. Ela vai testemunhar um pouco o que foi esses 3 dias. Amém. Paz do Senhor, igreja. Gente, eu já me fez amar essa igreja maravilhosa. Olha a Alice, vendo ali a bênção. Gente, eu passei por um período, há um ano, de querer desistir do ministério. E no início desse ano eu já tinha entregado a liderança dos jovens. E eu tinha decidido que eu ia entregar a liderança das crianças também, ia sair, ia voltar para minha cidade. Tinha tomado decisão mesmo. E assim, Deus, você não vai? E você vai pegar mais um ministério. E eu fiz um desafio com o Senhor e Deus, é mesmo? Então tá bom. E peguei essa liderança dos jovens de novo. Fiquei firme no ministério de crianças. E quando foi quinta-feira, eu passei por uma batalha espiritual muito forte no grupo de jovens que a gente faz às quintas. E Deus me mostrava o território do setor oeste, que Ele tinha me posto para conquistar, e eu tinha parado. E nisso, Satanás tinha voltado a ter poder ali. E quando o pastor, esqueci o nome do pastor, esse pastor aqui, ele pregou sobre a forma como Satanás tira o seu equilíbrio, a forma como Satanás tira o seu posicionamento, tira a palavra, tira o domínio. E aquilo queimou dentro de mim. E eu estava ali, e Deus foi falando comigo. Eu precisei me acalmar ali, ficar em silêncio comigo mesmo, para eu ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele tinha para mim. E aí naquele instante será que eu realmente tenho ainda esse chamado? Sabe, veio aquela dúvida. E mais uma vez, o mesmo pastor, Deus falou, seu chamado ainda está de pé. Agora eu vou falar para as mães que têm filhos aqui, pais que têm filhos aqui, que vai ter o Despertar Kids. A minha mãe biológica é falecida, Deus me deu uma outra mãe. Essa mãe, quando ela morreu, antes dela morrer, ela passou por um processo muito doloroso de conversão numa cama, até o momento que ela faleceu e subiu aos céus, porque eu sei que ela foi para lá. E nesse processo, ela conheceu vários tipos de homens e mulheres que falavam, profetizavam, mas profetizavam mentiras. E teve um que falou para ela, eu vejo a tua cova aberta. E quando ela estava nos últimos meses, ela entendeu que ela ia morrer. E ela entendeu que aquele profeta foi o único que falou a verdade para ela, mesmo que fosse dolorido. E na hora que o pastor falou assim, coloca a mão sobre o seu ventre e declare, profetize que você vai ser maior do que quem te gerou. Deus me fez ver a minha mãe pedindo ao Senhor para que os filhos dela fossem profetas do Senhor que falassem a verdade. Está se cumprindo o sonho da minha mãe. E não sei se você vai levar ou não o seu filho, mas agora eu falo para você, leva.
Manda seu filho para o Despertar Kids, porque ele está precisando estar em conexão com o Senhor, porque o inimigo está ceifando crianças, adolescentes. Não deixe seu filho seja ceifado. Faça com que ele seja servo do Senhor nessa terra. Amém. Meus irmãos, quero também contar um breve testemunho para testificar o que você falou e o que Deus falou para você. Tinha contado isso só para o pastor Brenner. O que aconteceu hoje, né, pastor? Conversei com o pastor. O pastor tinha um homem muito usado por Deus. E quando ele esteve lá no retiro, lá no Despertar, eu pedi para Deus. Falei, Senhor, não sou de pedir nada, assim, nesse sentido. Mas eu queria que o Senhor confirmasse algo para mim. E eu orei para Deus. Pedi para Deus uma confirmação de algo que eu tinha muita dúvida do meu ministério. Eu tinha falado isso só para Deus. Não tinha falado isso para ninguém. Foi maravilhoso. Deus usou o irmão tremendamente, mas não falou comigo através do irmão. Numa outra ministração, no finalzinho da ministração, ela falou exatamente o que eu tinha falado com Deus. Isso é para testificar o que Deus tem, o ministério na sua mão, meu irmão. Deus continua te usando grandemente. Eu queria também chamar uma outra irmã que foi batizada com o Espírito Santo. Uma jovem, né? Mas Deus abençoe. Vai falar não? Eu não vou querer falar, mas amém. Muitos foram batizados, mas estão com vergonha. Eu entendo. O Giovanni, cadê o Giovanni? Vem cá, meu Gel, meu miozinho. Pai do Senhor, amados. Então, o Despertar 2026, sexta-feira eu abri meu coração e a primeira ministração foi do nosso pastor Brenner, a cura do arrependimento. E ele citou lá, se você liberte daquilo que se prende, aquilo. E no sábado teve mais ministração e o pastor André chamou o intercessor Marcão e eu confessei meus pecados para Deus. Deus, que o Senhor me liberte, sabe, dessas coisas que me segura, sabe? Eu confessei e eu sou amado, sabe? Agora você me alcançou. Isabela também recebeu muito da parte do Senhor. Deixa ela falar com vocês. A paz do Senhor. Antes de eu ir, eu sou uma pessoa que eu guardo muita coisa pra mim. E eu ando sentindo dores por causa disso. E na primeira pregação do pastor Brenner, ele estava falando sobre liberar. Ele falou que liberar dá dores. E realmente eu tomo às vezes uns remédios para dores que eu sinto. E no fundo eu sei que é emocional, sabe? Mas eu não gosto de desabafar. E ele estava falando sobre isso. Já na sexta-feira mesmo que a gente chegou, eu já senti fortemente a presença de Deus. No sábado de manhã já continuaram falando sobre isso. E Deus falou também fortemente ao meu coração na pregação que eu sou amada, que eu sou escolhida. Relembrou tudo aquilo que desde pequena meus pais, meus tios me ensinaram. E hoje eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu quero pedir para vocês que têm filhos e filhas, criança, tá chegando no despertar, deixem eles ir. Levem, porque isso vai salvar, vai impactar a vida deles. E na Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando for velha não se desviará dele. Ela falou que ela era muito tímida, que ela não conseguiria falar, que Deus tinha libertado ela da timidez. Eu fico muito feliz de ver o quanto Deus é maravilhoso e lindo, porque quando Deus colocou no nosso coração de fazer esse projeto aqui na igreja, era um desafio, e vem sendo um desafio. Só que às vezes a gente pensa em desistir, a gente pensa em retroceder, porque não é fácil a caminhada, né? O caminho é árduo, mas só que quando a gente olha para o que Deus fez nas nossas vidas, quanto Deus tem sido maravilhoso com o nosso ministério,
E a gente ouve esses testemunhos aqui, é uma injeção de ânimo. Não pare, não pare, não pare, porque pessoas vão ser alcançadas com a nossa vida, quando a gente só se dispõe, quando a gente só fala, Senhor, eis-me aqui. E eu quero falar algo para você, pai, para você, mãe, que Deus confiou algo mais precioso que o seu carro, que os seus bens, que a sua casa, que a sua conta bancária, que é o seu filho. Não deixe de levar o seu filho ou a sua filha na conexão com Davi, às quintas-feiras, ou não sei se vai ser aos sábados agora, depois você procura o Davi, ou o jovem já consegue ir até nós, né? Mas abra sua casa para que receba os jovens lá e os adolescentes lá, porque a sua casa vai ser um lugar que vai abrir para a arca de Deus, que são esses jovens e adolescentes que carregam a presença de Jesus. Quando a gente entende isso, a igreja consequentemente cresce, porque precisamos realmente uns dos outros. Eu não pedi para que nenhum deles aqui falasse do próximo Despertar Kids, não pedi. Pedi para alguém? Não pedi. Todos eles sentiram do coração, porque o evangelho não tem a ver com você, tem a ver com o próximo. Eles entenderam isso lá, que o próximo, que são os nossos pequenos, nós iremos ouvir testemunhos aqui, que crianças irão e serão transformadas e serão batizadas com o Espírito Santo. Tem um jovem aqui, vem cá, Daniel, ele não vai falar que ele está com vergonha. Você tem quantos anos? 14. Falou. Falou que não ia falar. 14 anos. O Daniel, ele aceitou Jesus. E hoje ele ainda foi batizado com o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso aqui? Obrigado, Daniel. Que Deus, ele faz do jeito que ele quer, quando ele quer, como ele quer. Deus não é algo que a gente entende. Se alguém aqui entender Deus, por favor, levanta a mão e me explica. Porque Deus age da forma que ele quer. É uma forma assim que a gente, às vezes tem pessoas aqui que tem 20 anos de caminhada cristã e não foi batizado. Ele aceitou Jesus e foi batizado. Sabe? Cada um de você tem um propósito. Aposte nos jovens e nos adolescentes da nossa igreja, porque ela é o presente e vai ser o futuro da nossa igreja. Eu quero agradecer aqui o nosso pastor Brenner, a pastora Nayara, pela oportunidade de sempre estender os nossos ministérios. Quero passar para o Davi. Só fazer menção de algumas pessoas, né, alguns departamentos. Departamento da cozinha, na pessoa do Will, da Alessandra, foi uma bênção também com as suas auxiliares que estiveram lá. Sem eles também era impossível acontecer. O apoio, né, do irmão Arley também esteve lá nos apoiando, foi uma bênção. E Marcão na intercessão. Meus irmãos, esse ministério, ele é tremendo. Começa lá antes mesmo de acontecer o despertar, a intercessão começa ali fazer o preparo terreno para que quando de fato acontecer o despertar, tenhamos isso aqui, vidas de fato transformadas. Marcão, Deus continue te abençoando no seu ministério, amém? E é isso, amém? E ano que vem temos mais, aleluias. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo. E eu louvo a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel.
Antes de falar qualquer coisa, de dar prosseguimento, quero orar aqui por algumas pessoas, em especial aquelas que serviram desde sexta, né? Pararam de sexta-feira à noite até hoje e ficaram ali, né, junto com os adolescentes, jovens também. Então eu quero abençoar aqui na condição pastor, né? E também louvar a Deus por esse, né? Eu queria pedir para subir aqui de novo, né? O Ricardo, Davi, o Silas, a Jordana, o João Lucas já está aqui, Luiz, o Marcão, o Arley, o Blais, o Gesiel, o Elias, a irmã Juraci, a Andréia, o William, a Alessandra, a Rosimeire. Rose não veio? Ei, mas queimou, hein, rapaz? Não, eu falando bem aqui. Quem mais? Quem mais? A Paula, o irmão Fábio, a Sara. Não chamou o esposo, já, a minha esposa já é quase automático, né? Quem mais? A Fernanda. O Luiz, já chamei ele, né? O Eric. E mais, gente, se eu não estou falando o seu nome, você estava lá de sexta até hoje, suba aqui, por favor. Laís também. Se alguém mais esteve lá e está esperando eu falar seu nome, eu vou bater no você. A cabeça dá uma falha aqui. E eu queria pedir junto com a igreja para você ficar de pé no seu lugar e estender as suas mãos para essas pessoas aqui, porque na verdade a oração de um justo, ela pode muito nos efeitos, né? Eu creio nisso, aleluia. A oração de um justo, ela vale muito nos seus efeitos. E é o que nós podemos oferecer para vocês. É a nossa oração, a nossa gratidão. Mas eu tenho certeza no meu coração, na vida de cada um de vocês, o Senhor vai abençoá-los, né? À medida e proporção que vocês têm colocado na presença do Senhor, eu sei que o Senhor vai abençoá-los. E só Ele, né? Só Ele. Eu às vezes posso me desgastar um pouquinho pela vida de vocês. Vocês me dão um trabalho, tem hora também. Mas é muito pouco o que eu faço por vocês. E o Senhor os recompensa em nome de Jesus. É só o Senhor mesmo para recompensar. Enquanto pastor, a minha palavra de gratidão a cada um de vocês. Pelo desprendimento, né? Pelo amor. É o que não sei se foi o Ricardo, se foi o Davi que falou aqui. Se não for pelo amor, a gente não faz. Não faz. Eu sei que vocês só estão aqui em cima porque vocês amam a Deus. E esse é o reflexo. Quem ama a Deus se desgasta em prol dos outros. Quem ama a Deus doa a sua vida em prol de uma causa que não é sua, não é nossa. É do Senhor. Então estenda as suas mãos para cá. Eu quero junto com vocês ligar essa oração pela vida deles e abençoá-los. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela vida de cada um dos seus filhos que aqui estão em cima desse altar, em cima deste púlpito. Nós louvamos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem levantado eles. E nós, enquanto igreja, e aqui na condição de pastor que o Senhor tem colocado nesse lugar, eu sei que eles são a manifestação do cuidado do Senhor aqui para essa igreja. Se não fosse por eles, ó Deus, o projeto do Senhor não teria segmento, mas nós louvamos ao Senhor porque a sua misericórdia, a sua graça tem levantado esses corações que aqui estão, com amor ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue aumentando esse amor pela presença do Senhor. E que esse amor no coração deles, ó Deus, leve-os para um lugar de bênção, para um lugar de projetos realizados, para um lugar onde a manifestação da sua presença, ó Deus, seja plena, seja profunda, seja um lugar, ó Deus, de uma unção extrema sobre a vida deles. Pai, nós abençoamos eles e pedimos que haja uma proteção sobrenatural sobre a vida deles. Que não haja, meu Deus, nenhuma retaliação contra a vida dos seus filhos, mas que eles sejam blindados, ó Deus, pela presença do Teu Espírito Santo.
que a casa deles, que os negócios deles, que o coração deles, que a mente deles, ó Deus, seja blindados pela presença do Senhor. Em tudo nós pedimos ao Senhor e louvamos a Ti, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fica aqui em cima, vamos bater uma foto aqui. Tem alguém que pode bater uma foto aqui? Para nós? Pastora, sobe aqui também, por favor. Senta no seu lugar aí, vamos aproveitar que está aqui em cima. Eu acho que mais no corredor ali vai isso. Não, deixa esse. Amém. 10 segundinhos. Vamos lá? Junta aqui, se não pega todo mundo. Vai mais para frente aqui, vem aqui rapidinho. Olha lá. Louvado seja Deus. Olhou agora. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Antes de nós liberarmos os nossos filhos e também ouvirmos a palavra, que hoje é com o evangelista Otiniel Peixoto. Glória a Deus pela vida desse homem de Deus. Já esteve com a gente esse ano aqui, né? Fevereiro. Eu acho que foi o último domingo de janeiro, não sei. 1 Crônicas, primeiro do capítulo 29. Então, 1 Crônicas 29... 1 Crônicas 29, verso 1. Acompanhe comigo na sua Bíblia, no seu celular, no telão, desde que você acompanhe. E chega de movimentação. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Diz para trás, alguém está falando: pastor, na hora da palavra tem que estar ficando tanta gente lá fora. Segura essas meninas andando aí. Vamos ter reverência, né, com a casa de Deus. Ter reverência. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço, inexperiente, e esta obra é o quê? Grande. Porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Verso 3. E ainda, porque amo o templo do meu Deus. Porque ele faz o quê? Amo o templo. O templo o que o templo simboliza, irmãos? O quê? A presença de Deus. Então, em outras palavras, o que Davi está falando? Porque eu amo a presença do meu Deus, o ouro, a prata particulares, que tenho, eu dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Olha aqui, escuta aqui. Nós olhamos para a vida de Davi e nós enxergamos algo que a palavra do Senhor deixa muito claro, inclusive em relação à intimidade, ao relacionamento que Davi tinha para com Deus. Qual que é a fama de Davi na Bíblia? Peraí, antes de você responder. A fama de Davi na Bíblia é aquele que caiu com Batseba? A fama de Davi na Bíblia é aquele que era um excelente guerreiro. É aquele que foi um grande rei. A fama de Davi na Bíblia é o que leva a estrela da nação de Israel. Qual que é a fama dele? Por quê? Você já se perguntou por quê? Por que que Davi leva esse título de alguém que era segundo o coração de Deus, mesmo tendo todos os erros que ele teve, mesmo tendo todas as falhas e mesmo sendo tão grande como ele foi? O título que ele leva é um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha naquele versículo, e eu perguntei para vocês, o que significa amar o templo do Senhor? Davi amava a presença de Deus. Davi tinha um prazer na presença de Deus, e era justamente esse prazer, esse amor pela presença de Deus, que fazia Davi se entregar por Deus. Nada do que Davi fazia para o Senhor estava condicionado a uma oração de assim: eu vou dar isso aqui para Deus, para que Deus então possa me confirmar. Ou então eu vou dar isso aqui para Deus porque Salomão está começando o reinado, ele é inexperiente, ele não tem tanto conhecimento, então eu vou fazer um sacrifício grande para Deus, para que Deus possa abençoar. Davi nem faz essa oração. Você pode procurar na vida de Davi: Deus abençoa meu filho Salomão. Ele não faz essa oração. Por quê? Porque Davi tinha uma convicção de que quando eu cumpro um princípio, inevitavelmente Deus vai cumprir uma promessa. Davi entendeu que antes de qualquer coisa, qual foi o primeiro ato de Davi quando ele assume o reinado de fato?
buscar a arca da aliança, a presença de Deus. Não há como eu caminhar, não há como eu governar, não há como eu gerir minhas finanças, não há como nada se Deus não estiver na frente. Eu preciso resgatar a presença do Senhor. Aí, um coração que entendeu o que é resgatar a presença do Senhor, não tem dificuldade de colocar a mão no bolso e abençoar a grande obra que Davi inclusive vai falar. Eu mesmo vou dar, eu vou ser o primeiro a dar, porque é uma obra grande. Eu vou afirmar uma coisa aqui para você: Deus não precisa de mim. Da mesma forma, medida e proporção que Deus não precisa de você. Não, você acha que Deus precisa, gente? Deus é onipotente, todo-poderoso. Um dos nomes que Deus tem na Bíblia é El Shaddai, o Deus todo-poderoso. O que Deus precisa de mim e você? Nada. Agora, Deus, Ele conta comigo e com você. Porque existe um projeto na terra ainda, no arrebatamento, gente, muita movimentação ainda, gente. Quando tiver gente falando aqui, não sei que você esteja com incontinência urinária, reverência com as coisas do Senhor, por favor, desculpa, assim, mas sendo bem amoroso, a gente precisa ter reverência, voltar a ter esse temor na presença do Senhor. Olha lá, se eu entendo que de fato Deus não precisa de mim, mas Ele conta comigo, eu tenho uma oportunidade de ser abençoado por Deus. Esses dias para trás alguém fez um comentário comigo, presta atenção nisso aqui: pastor, tem hora que eu tenho uma percepção que às vezes no momento que nós vamos ofertar, fica parecendo que as pessoas estão convencendo a gente a dar, e eu não preciso de ninguém para lá, eu já vou, de fato, eu também, né? Eu e a minha casa, na verdade quando eu começo o mês eu separo, isso aqui é a parte do Senhor e isso aqui é a parte que eu vou dar de oferta. Então eu estando ou não estando no culto, se quiser ser estimulado por esse testemunho, faz prova com o Senhor que você vai ver o que acontece. Eu já separo, isso aqui é do meu Senhor para a oferta. Eu não mudo. Qual que é a intenção desse momento que nós fazemos aqui na igreja? Ensinar você que quando nós amamos a presença do Senhor, nós sacrificamos ao Senhor. Ensinar você que o que Deus tem para você são coisas grandes. Eu poderia falar muito mais tempo aqui do que aconteceu com Davi, porque ele teve esse coração. Não só a geração dele foi abençoada, porque o filho dele, quem que foi Salomão, gente? O homem mais rico e sábio que já houve na face da terra. Até hoje, nenhum rei, nenhum governador, nenhum presidente, nenhum ser humano, nem o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo hoje, tem tanto dinheiro como Salomão teve. Por quê? Porque teve um pai que ensinou ele um princípio de sacrificar o Senhor. Teve um pai que amava tanto a presença do Senhor que não tinha dificuldade. O nosso problema, às vezes, é que a gente quer ser abençoado. A gente quer passar no concurso, a gente quer ter mais cliente, a gente quer ter a vida financeira próspera, abençoada, mas o que a gente está fazendo que mostra para o Senhor que amamos a presença dEle? A minha e a sua dificuldade, a nossa maior dificuldade, eu vou ser aqui bem claro, e por que isso trava a gente no mundo espiritual? A nossa maior dificuldade não é de orar, a nossa maior dificuldade não é de jejuar, não é de ler a Bíblia, a nossa maior dificuldade é de colocar a mão no bolso. E uma das coisas, inclusive, que fica muito nítido, se a gente olha para a forma que Satanás age na nossa vida, inclusive na saída do povo lá do Egito, do povo de Israel, qual que foi uma das propostas de Faraó para Moisés? Moisés, vai, mas vai ficar aqui os rebanhos. Porque se eu não tenho rebanho, como é que eu vou ofertar alguma coisa para Deus? E quando eu não sacrifico nada para o Senhor, não existe uma manifestação no mundo natural. Perceba que a versão que nós lemos não usa essa expressão, mas a minha versão, a RC, no verso 3, se quiser depois você procura, versão Almeida, revista e corrigida. A Bíblia diz assim, Davi está dizendo, e porque eu tenho afeição com a casa do meu Deus. Quer dizer, eu entendo que tem um projeto maior através desse lugar. Vidas são abençoadas, vidas serão abençoadas. A presença de Deus se manifestará. Queridos, falando assim abertamente com os irmãos, sei que tem às vezes alguns visitantes, peço licença. Nós estamos num grande projeto. Estamos aqui lutando essa reforma. Depois, se quiser passar lá, mês que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus, a gente vai ter recurso para terminar lá e concretizar. Mas já foi mais de 60 mil reais. E o nosso caixa, ao invés de aumentar, ele faz cair. A nossa entrada, ao invés de aumentar, ela faz cair. Então, nós precisamos entender enquanto igreja, que se nós amamos o Senhor, em primeiro lugar, a minha vida vai ser esse reflexo. Eu vou sacrificar o Senhor. Então,
Eu quero te convidar agora a fazer isso. Pastor, final de mês, que dia que é hoje? 24. Final de mês, dia 24, né? Você sabe como é que é as coisas, não tem. Mas nenhum de nós aqui, olha aqui, guarda aqui, todos nós que estamos aqui, somos tão pobres que não temos nada para oferecer para o Senhor. Cada um de nós temos algo para oferecer ao Senhor. E eu queria te convidar a usar sua fé aqui nessa hora. E como Davi, eu amo o meu Deus. E porque eu amo o meu Deus, eu vou ofertar ao Senhor. É isso, é sobre isso. Eu quero te convidar nessa hora a fazer isso. Eu vou pegar o meu envelope também. Se você vai fazer por Pix, ou se talvez hoje você queria ter R$1 e você não tem R$1 no seu bolso. Pastor, eu queria ter R$1 hoje para ofertar, não tenho R$1. Pega o seu envelope mesmo assim, eu quero orar pela sua vida financeira aqui nessa hora. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo privilégio de poder, ó Deus, de alguma forma contribuir com o projeto do Senhor. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, que mesmo apesar do Senhor não precisar de nós, o Senhor nos dá uma oportunidade de contribuir com esse projeto chamado igreja, chamado reino do Senhor, chamado pessoas. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem levantado ainda homens e mulheres nesse lugar, com um coração de fidelidade. Eu rogo ao Senhor que em cada coração que nesta noite se move em fé na sua presença, que haja céus abertos sobre a vida dos seus filhos, que eles possam testemunhar como Davi testemunhou da bênção do Senhor sobre a casa deles. Pai, abra do seu bom tesouro um depósito abundante sobre a vida desses que nessa hora se movem em princípio de amor pela presença do Senhor, porque é isso que nós dizemos aqui nessa hora. Essa oferta, Deus, não representa nem 1% do que o Senhor é nas nossas vidas, mas eis aqui, ó Deus, um símbolo do nosso amor pela presença do Senhor. Te agradecemos e eu abençoo os seus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica à vontade para ofertar. Glória a Jesus. Se você está com seu filho aqui nessa hora, eu quero liberar o seu filho aqui nesse momento, né, junto ao nosso Ministério Infantil, a fim de que ele seja conduzido ali. E o berçário também está à disposição dos pais que assim necessitarem hoje. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Otiniel, evangelista Otiniel, está aqui conosco mais uma vez. Eu quero pedir para ficar de pé nessa hora, para que nós possamos recebê-los aqui com um caloroso bem-vindo. A gente pode fazer isso? Em nome de Jesus. Ele já vai estar tomando a palavra. Pode ir chegando aqui, pastor Otiniel. Tem a Luana. Onde é que está a Luana nos visitando aqui essa noite? Está ali. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Uma alegria, uma satisfação receber a irmã em nome de Jesus. Sinta-se abraçada e muito bem-vinda aqui conosco em nome de Jesus. Foi o único nome, não sei se tem mais algum visitante. Se houver, sinta-se bem à vontade aqui conosco. É uma alegria recebê-los nessa hora. Daniel, é contigo. Deus abençoe. Deus não vai deixar você ficar perdido essa semana, não, em nome de Jesus. Vai ter voz de Deus no seu coração. E não vai ser voz de dúvida, não, vai ser de certeza. Deus vai te dar discernimento espiritual essa semana. Pastor, eu estou perdido, pois tem discernimento. Essa palavra que foi ministrada aqui não foi por acaso. Deus não vai deixar você fazer o que dá certo. Deus vai te direcionar para o lugar que é certo segundo o coração dele. Então acalme o seu coração. Ele vai mostrar para você. Ele vai direcionar o seu passo. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te sustentar com graça. Ele vai te levantar com misericórdia. Aleluia, como Deus está aqui nessa casa essa noite. Vamos ter uma graça de Deus especial aqui neste lugar. Tem revelação de Deus vindo sobre você. Oh, aleluia!
Aleluia, 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 aleluia. Tem força de Deus sendo ministrada ao seu coração aqui nessa hora. Oh, aleluia. Pai, eu abençoo a sua igreja que aqui está. Eu abençoo os seus filhos que aqui estão. Que o teu Espírito Santo guarde a entrada e abençoe a saída. Que em tudo, ó Deus, eles sejam instruídos pelo teu Santo Espírito. Que a presença do Senhor os acompanhe por onde quer que eles forem, protegendo, livrando de todo embaraço que talvez Satanás já tinha preparado para essa semana. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já deu ordem aos seus anjos e não vão deixar eles tropeçarem em nenhuma pedra. E porventura se tropeçar, eles não vão deixar cair, porque eu sei que os anjos do Senhor já têm uma missão que o Senhor Deus já deu a respeito deles que aqui estão. Por isso, ó Deus, que o Senhor continue dando paz, que o Senhor continue dando provisão, que essa semana seja uma semana de resposta a todos que aqui estão. Mas eu peço em especial e ministro essa bênção, que aqueles corações, ó Deus, que estão pequenos, e o Senhor conhece essa realidade, aqueles corações que estão oprimidos até certo ponto espiritualmente, que haja, ó Deus, uma revelação sobrenatural, que eles sintam o abraço do Senhor, que eles sintam a presença do Senhor, que o Senhor confirme: eu estou com você. E Deus, na verdade, já começou a confirmar aqui nesse momento: eu estou com você. Eu nunca, eu jamais, em hipótese nenhuma, eu não vou deixar você. Eu estou contigo, eu estou com você, eu vou à sua frente, eu estou liberando o caminho, eu estou soltando a corrente. Eu já fiz, aleluia. E o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você e sobre a sua casa. Que a paz que excede o nosso entendimento guarde desde o seu amanhecer até você deitar naquele travesseiro. Que haja paz no seu sono, que haja paz na sua mesa, que haja paz nos seus negócios, que haja paz nas suas emoções, que haja paz no seu espírito, em nome de Jesus. Antes de você sair já com essa bênção, eu só quero relembrar algo aqui, que na quarta-feira nós temos o nosso culto aqui, a gente continua essa campanha, e só um pedido especial, que no domingo pela manhã, a gente vai fazer uma pamonhada aqui. Então eu conto muito com os irmãos, em nome de Jesus, para a gente chegar nesse objetivo em comum. Eu posso ouvir seu amém? Então você que disse amém, se comprometa. Eu vou ajudar a vender isso aí. Nós vamos conseguir pelo menos umas 500 para a mãe, em nome de Jesus. Vai dar certo, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Quer? Ah, meu Deus. Gente, senta aí. Três minutos só, já... rapidinho. Fala muito nítido sobre isso. Enquanto eu não confessava o meu pecado, eu estava doente, gente. Mas o dia que eu entendi que nos braços do Senhor há perdão e misericórdia, aí o Senhor perdoou os meus pecados. Onde Deus reina, e a minha vida Ele governa. Os sonhos foram feitos para serem realizados. Os sonhos foram feitos para transformar pessoas.
Vocês vão entrar em ambientes que vocês vão ter que carregar uma espada na mão. Vocês vão carregar a espada, sabe do quê? Da verdade. Aonde a mentira, quando você chegar, ela vai ser denunciada, mas a verdade vai entrar e vai mudar pessoas lá dentro daquele lugar onde Deus colocar você. Você pode dizer amém? Mas a partir de hoje eu quero fazer uma aliança com você. Eu não quero mais que continue. Jesus, eu não quero mais mentir. Eu não quero mais gritar com os meus pais. Eu não quero mais ter amizades que me afastam de ti. Eu não quero mais ser essa pessoa mesquinha, falsa, mentirosa. Mas você pode dizer em alto e bom som, meu querido, feche os seus olhos e diga isso: Jesus, eu quero ter o seu Espírito Santo na minha. Mas hoje eu quero perdão. O perdão de Deus está aqui. Abrace esse perdão essa noite. Nunca é vencido. Se estiverem respondendo seus pais, eu estarei lá, me alimentando das ações do ser humano, ou melhor, das ações de cada um de vocês. Deus! Basta, Satanás! Eles caem, mas eu os levanto com minhas próprias mãos. Eles se sujam, mas eu os limpo. Mas o pecado tem preço, Senhor. Eu paguei o preço do pecado na cruz por cada uma dessas pessoas aqui. Aos pés da cruz, o pecado perde a força. Aos pés da cruz, o amor vence a morte. Aos pés da cruz, vocês passam a ter vida nova. Aos pés da cruz, eu, o Senhor Jesus, começo a fazer algo novo, trazer novidade de vida para cada um de vocês, declarando que vocês pertencem ao Senhor Jesus. Digam: porque o poder do Espírito Santo, ele é assim, ele age da forma que ele quer agir. Só que as pessoas hoje elas necessitam de estar sob o controle de tudo, então elas preferem usar do seu conhecimento do que usar da unção que o Espírito Santo desce sobre elas. Só que eu profetizo sobre a vida de vocês, que a partir de hoje, quando você for batizado, você vai acreditar e confiar tanto no poder do Espírito Santo, que você vai entender que nada é pela tua força, mas pela força do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu ia falar que antes de você sair, fica de pé. Você dá um abraço umas 2 ou 3 pessoas, Tony. Dá um abraço umas 2 ou 3 pessoas aí. Diga que essa última, fala para essa pessoa. Levante de pé aí, irmão. Vamos, gente. Vamos embora já. Abraça 2 ou 3 pessoas e fala assim para elas: essa semana vai ser a melhor semana do mês de maio. E vai com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.